Paulo Azeredo, um abraço, boa noite, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Cirilo? Abraço pra você, pro Edu, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. Segunda-feira de ressaca pra vocês aí, de trabalho para o Atlético aqui logo pela manhã na Cidade do Galo. O Atlético realizou seu treinamento, né? O primeiro dessa semana, visando aquele retorno já no dia 21 de julho. Jogo 7h30 da noite na Arena MRV contra o Bahia. Aliás, depois da eliminação do Brasil ontem, muita gente já falando, né? Os atleticanos, cruzeirenses, os americanos não, porque continuaram por aqui com a Série B, né? Mas a turma já com saudade da Série A, não é diferente com o atleticano. Muita gente colocando, agora já pode voltar, né? Hoje aqui na redação também, os atleticanos procurando a gente, agora já pode voltar, né, Paulinho? Aquela coisa toda, o Brasil já saiu da Copa, mas ainda faltam 2 semanas de Copa do Mundo e o Atlético também se preparando para voltar bem neste retorno, porque é um jogo importante, né? Um adversário direto hoje na tabela, está acima do Atlético no Campeonato Brasileiro e por isso o Galo precisa voltar bem para pegar o Bahia e conquistar uma vitória dentro de casa na Arena MRV, onde o Atlético regula muito bem nesta temporada, Cirilo. E aí, o Atlético, a gente já falava aqui na semana passada, havia adotado uma estratégia de não marcar amistosos, né? Como alguns clubes brasileiros têm feito. Amistoso, né? Jogo mesmo, né? No estádio, com a torcida presente. Um amistoso, como aconteceu no último sábado, por exemplo, entre Cruzeiro e Defensa do Uruguai. É uma opção que o Atlético fez. Já disse aqui, o Atlético recebeu convites para que isso acontecesse, né? Os clubes da Série A conversam entre si e aí o Atlético optou, através do seu departamento de futebol, juntamente com a comissão técnica, de não realizar os amistosos, mas terá jogos treino. A gente confirmou aqui semana passada que seriam 2 e serão realmente 2 jogos treino que serão realizados, um deles na cidade, um deles na Arena MRV, perdão, né? E o outro na Cidade do Galo. O primeiro será na Arena MRV e terá transmissão, inclusive, da TV do clube, da Galo TV. Esse jogo na quarta-feira, Cirilo, confirmado. Primeiro teste, digamos aí, apenas para dar ritmo de jogo, competitividade ao elenco profissional do Atlético, né? Então, esse jogo às 10 da manhã com transmissão da Galo TV entre o Atlético profissional e o Atlético Sub-20, equipe principal do Galo contra o time de garoto Sub-20 que recentemente conquistou o acesso, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E o outro jogo treino será na outra quarta-feira, aí contra a equipe do Betim, né? E vai ser na Cidade do Galo. Esse não terá transmissão, será lá dentro, fechado, e ambos os jogos também não teremos a presença do torcedor e nem da imprensa. É somente realmente as equipes e também as comissões técnicas que estarão presentes para esses 2 jogos do Atlético, um com o Galo Sub-20 e o outro com o Betim, Cirilo. Inclusive, o Azeredo, você está falando de volta ao futebol aí, você já trouxe essa notícia, mas bom recapitular. A turma que esteve na Copa do Mundo e seguirá vinculada ao Atlético, essa turma ganhou uns dias de descanso, então daqui a pouquinho serão reintegrados também, né, Paulinho? Exato, o trio do Equador especialmente, porque o Alonso esse não volta mais, né? Também ainda pertence ao Atlético, porque o Atlético não anunciou oficialmente o desligamento do jogador, que vai para o Atlanta United aí da MLS dos Estados Unidos. Então somente o trio de equatorianos, com o Preciado, com o Alan Minda e com o Alan Franco, estarão de folga, ou de férias, digamos assim, até o dia 10. Portanto, sem ser esta, na próxima sexta-feira. E não participarão, portanto, desse primeiro jogo treino, né? Aliás, nessa sexta-feira, dia 10. Então, não participará desse primeiro jogo treino. Mas o segundo jogo treino já estarão à disposição, Cirilo, porque treino no sábado. Imagino que o Atlético também volta na segunda-feira já de vento em polpa aos treinamentos. E aí participarão de sábado, segunda, terça e aí na quarta tem o jogo treino pela manhã com o Betim na Cidade do Galo. O Edu, o Paulinho falando desses primeiros testes, ou únicos testes dessa intertemporada, o Atlético optando por fazer uma estratégia sem amistosos, né, para esse momento. O que você espera de diferente, hein, cara, em ver no Atlético? Porque o elenco é a mesma coisa, né? Sai o Alonso, vem o Léo Duarte e acabou. É isso aí. O que você espera de diferente agora que o Barba Domingues está tendo um tempo para trabalhar esse time? Cirilo, uma melhora coletiva. Manteve-se a base do elenco, talvez o time inicial, à exceção do Alonso, praticamente o mesmo. Quando você tem um período de treinamento e com os mesmos atletas, praticamente todo o grupo,
que a gente espera é evolução. O Barba teve tempo de trabalho, eu espero um melhor entendimento tático por parte dos jogadores, um melhor entendimento de característica dos atletas por parte do treinador. É o que a gente espera de todos os times, não só do Atlético, mas no caso específico do Galo a gente fala porque houve pouca mudança. Uma chegada, poucas saídas. Então, a diferença de elenco, de time principal, ela praticamente inexiste. Então, o que a gente espera é evolução tática e coletiva, porque havendo esses dois tipos de evolução, individualmente a coisa pode acontecer e fluir melhor. E o Atlético parou num bom momento. No momento de melhora, de evolução, de curva ascendente, técnica, tática, individual, não está vivendo um momento espetacular, apenas um bom momento. E se você tem um período de treinamento, aí você pode voltar melhor do que parou, e se o Atlético voltar melhor do que parou, é um bom sinal. Eu entendo a briga do Atlético por vaga em Libertadores e por tentar avançar o máximo possível nas Copas, sendo que na Sul-Americana o Atlético está entre as principais equipes. Na Copa do Brasil não, e no Campeonato Brasileiro também não. E eu acho que uma vaga na Libertadores do ano que vem já é algo muito importante, porque o Galo não pode ficar mais uma temporada fora da principal competição continental. Para fechar, Zeredo. Bom, dentro disso que o Edu falava ainda, Cirilo, só a questão que eu trouxe do Bahia. O Bahia tem 26 pontos, o Galo tem 24 e o Bahia tem um jogo a menos. Então esse jogo da volta do Atlético é importantíssimo, é chamado sim de 6 pontos, porque o Atlético ficará ainda com esse jogo a mais que o Bahia, e se não vencer, não consegue ultrapassá-lo, né, na pontuação. Para fechar, Cirilo, a informação que veio, a gente trouxe mais cedo aqui no Rádio Esportes, mas é importante ressaltar também para nossa audiência aqui da turma do Bate-Bola, veio do Rio de Janeiro ontem uma informação de que o Atlético estaria com conversas avançadas com o Fluminense para uma negociação do Scarpa, voltando a atuar com a camisa do tricolor carioca. Isso não procede, eu pude apurar nas duas pontas, tanto do Atlético quanto do Fluminense, ambos negaram. Inclusive no Fluminense o pessoal foi até mais taxativo, né? Dizendo que é uma mentira deslavada. E no Atlético disseram que ninguém conversou com ninguém do clube. Então, portanto, o Scarpa segue no Atlético e não vai pro Fluminense, assim como foi o Arana e também o Hulk, viu, Cirilo? Valeu, Azeredo. Vamos ver, né, Edu, se essas notícias, se elas vão, por exemplo, se relacionadas à possível saída do Scarpa, elas vão continuar pipocando de possíveis movimentações para que ele não faça parte do elenco, ou se de fato ele vai continuar no time pro segundo semestre, porque me parece já há alguns meses que existe uma indefinição, né? A gente precisa saber separar as coisas no Atlético, né? Algumas coisas são responsabilidades da diretoria, outras coisas são responsabilidades da comissão técnica, do Barba, e outras são responsabilidades únicas e exclusivas dos jogadores. É isso aí. No caso do Scarpa, é ele quem precisa melhorar, é ele que precisa entregar, Dudu a mesma coisa. Esses caras chegaram ao Atlético para ter protagonismo. E eles nem coadjuvante têm sido na temporada 2026. Então a cobrança precisa ser, no caso do Scarpa, no atleta. E o São Paulo respondeu à possibilidade de contratar Gustavo Scarpa. Eu já tinha contado para vocês, enquanto o Rui Costa era o homem forte do departamento de futebol, que o meio atacante do Atlético não estava nos planos. Pois bem, Rui Costa caiu e a especulação de que o Scarpa voltou a interessar o São Paulo foi reaberta. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante desse novo São Paulo, completamente diferente após uma série de saídas. E essa pessoa me informou que não há a possibilidade da contratação do Scarpa. Departamento de futebol e comissão técnica até gostam do jogador, mas as cifras são incompatíveis com a realidade financeira do tricolor. O Scarpa hoje ganha R$1.200.000 por mês. E o Atlético quer que o novo clube do Scarpa assuma 100% dos vencimentos. Mas esse nem é o principal e pior problema. É que o Galo quer uma compensação financeira de pelo menos 3 milhões de euros. A gente está falando de quase 20 milhões de reais. E o São Paulo não pode fazer nenhum investimento em reforços nessa janela da metade do ano por conta da enorme crise financeira. É por isso que o São Paulo tem encontrado tanta dificuldade em fechar com atletas. O Vitor Sá, contratado para o ataque, chega sem custos após o fim do seu vínculo com o Krasnodar. O Newton está sendo trocado pelo Ferrarese, falta apenas que o zagueiro, que pertence ao São Paulo, aceite essa proposta em definitivo do Botafogo para que a troca seja anunciada de forma oficial. Tricolor que ainda busca um zagueiro e, se possível, pode contratar um meio-campista que chegue sem custos. Gustavo Scarpa no Fluminense. Especulação que surgiu durante o fim de semana dá conta de que o Scarpa poderia voltar para o clube que o formou.
Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027 e está completamente fora dos planos dos acionistas, do Paulo Brax e também da comissão técnica do Barba. Mas até hoje não apareceu nenhuma proposta que interessasse ao jogador, que ganha R$1.200.000 por mês e não joga desde maio. Tem 10 partidas no Campeonato Brasileiro e o Atlético tem feito toda a força do mundo para recuperar pelo menos parte dos 5 milhões de euros investidos quando da sua compra junto ao Nottingham Forest. Tentei antes de gravar esse vídeo contato com dirigentes do Atlético para saber se a proposta já chegou e a resposta foi de que até agora não há nada. Pode até haver uma conversa entre Fluminense e Scarpa que ainda não se concluiu ou ainda não chegou aos ouvidos do Atlético. Repito, o Atlético topa vendê-lo tomando um prejuízo, 2, 3, 4 milhões de euros e o negócio sairia. Duvido é que o Fluminense aceite comprar o atleta. A tendência é que venha, se vier, uma proposta de empréstimo. Scarpa que na atual temporada soma 23 jogos com 2 gols e 5 assistências. Para te falar quanto é que o Galo vai faturar com os jogadores equatorianos que estiveram na Copa do Mundo. O Equador de Alan Franco, Minda e Preciado caiu nessa terça-feira para a seleção mexicana. Eles ficaram, cada um deles, 31 dias à disposição da seleção equatoriana. Dessa maneira, cada jogador vai render R$800.000 ao Atlético. A gente está falando de R$2.400.000. FIFA paga uma diária de $5.000 por cada atleta convocado para o Mundial. Como o Atlético ainda vai ter direito a Júnior Alonso, que segue vivo na competição, o zagueiro paraguaio que já tem seu futuro acertado com o clube americano, mas disputa a Copa defendendo a equipe do Galo. O Júnior Alonso também vai render dinheiro, mais do que os R$800.000 dos jogadores equatorianos, até porque o time dele avançou. No próximo sábado teremos Paraguai e França. E dá para cravar que além dos R$2.400.000, mais algo na casa de R$900.000 do Júnior Alonso, e o Atlético já se aproxima de R$3.300.000 com a participação de seus 4 jogadores no Mundial. Preciso falar que Dudu não deve sair do Atlético Mineiro, apesar da vontade do clube mineiro. O Galo segue insistindo em negociar o atacante de 34 anos de idade, que tem contrato até dezembro de 2027. O problema é que o Dudu não tem nenhuma intenção de sair. Cheguei a conversar com uma pessoa do staff do atleta antes de gravar esse vídeo e perguntei, e aí, alguma atualização? Como é que andam as coisas do Dudu? Abre aspas para essa minha fonte, zero novidade. Até existiram uma ou outra sondagem, mas nada muito importante. Ele tem contrato e acreditamos que fique mesmo. O Dudu ganha na casa de R$1.100.000, R$1.200.000 por mês. Tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro. E exatamente para não estourar o limite de partidas que o Atlético nem o colocou em campo nas últimas 5 partidas do Brasileirão. Era uma estratégia para forçar o Dudu a ir embora. Só que sem vontade de sair e com propostas só razoáveis, não vou nem dizer propostas, sondagens só razoáveis, a tendência é que o Dudu permaneça na cidade do Galo, pelo menos até o fim da temporada. A pergunta que eu deixo para você, o Dudu caberia no seu time do coração? Seria útil? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta definitiva. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Carlo Ancelotti já tem em mente quais devem ser os batedores da seleção
em caso de cobrança de pênaltis contra a Noruega. Só para lembrar, né? No mata-mata da Copa, se o jogo termina empatado, vai para a prorrogação. Novo empate e a decisão termina nos pênaltis. O Ancelotti já havia preparado essa lista para a partida contra o Japão, mas não houve a necessidade, até porque o Brasil venceu no tempo normal por 2-1. O primeiro batedor da seleção brasileira em caso de decisão por pênaltis será Neymar, que na última Copa do Mundo, por opção do Tite, nem sequer bateu, ele seria o quinto, mas o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia depois de 4 cobranças. Igor Thiago também deve ganhar a oportunidade durante a prorrogação para entrar e bater pênalti. O Igor Thiago marcou 9 gols de pênalti na última edição da Premier League vestindo a camisa do Brentford. Endrick, Martinelli e Bruno Guimarães estão treinando bem e podem ser as outras 3 opções caso o Brasil vá para a decisão por pênaltis. Vinícius Júnior, que já perdeu alguns pênaltis no Real Madrid, também tem feito uma série de cobranças de pênalti. Tudo para que, se ele estiver à disposição, também seja uma das alternativas. Você acha que o Brasil empata com a Noruega e corre risco de ir para pênalti? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que o Ryan não participou do treino da seleção nessa quinta-feira. A CBF garante que a ausência se deu apenas por conta de um controle de carga. Ele não é problema para o confronto de domingo.